Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou babado. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Bate frente ao castelão, veio o poeirão cumprir. O velho foi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho foi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Do velho carro de boi, vovô. Eu sou seu netinho couro, que saudade de você. Guardei seu chapéu de couro, vovô, vovô. Do velho carro de boi, vovô. Eu sou seu netinho couro, que saudade de você. Guardei seu chapéu de couro. Muito bem, boa noite todo mundo. Chegando por cá. Principiando aqui o Coité Cultura de hoje, né? Hoje são 6 Sangue horas. de Jesus tem poder. 6 que horas. modalidade, hein? 6 horas e 2 Deus minutos. É mais. 6 horas e 2 minutos em Conceição do Coité. Hora de Ô Medina, tira essa perna do descanso. principiar milícia. o Coité Cultura. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Ei, parabéns. Vamos começar o Coité Cultura, né, parabéns? É. Já tá meio pouquinho da noite já, né? É. Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Alô, Braia, Cusco meu. Mandar um alô pra Braia que tá vendo a gente, né, Braia? De nada, Cala a boca! Cala a boca, furungo, velho. É feio, mas é bonito ao mesmo tempo. 6 horas, Nicoté? 6 horas. Boa noite, indo bucha grande. É os buchos grandes da Já Bahia. tem barriga grande aí. Muito bem, bora É, meu adiantar. filho, oi o bambu, vai. É mesmo? Vai, O vai. programa Coté Cultura. Vamos adiantar aqui o Coité Cultura de hoje. Vamos principiar o programa Coité Cultura. Estamos por cá aí, dando uns alô a todos que estão presentes, né? É, nós temos os nossos amigos aí, os artistas regional da Pandanga do Cuscuz, né, Parabéns, tá aí na Guabeira vendo a gente, muito bem, obrigado aí pela audiência. É, a gente vai principiar o Coité Cultura hoje, cansado pra caramba, né, Zacarias? Zacarias mandou uns vídeos lá também, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os votos, coisa de Zacarias, lá do Coscobel, lá da Chapada Diamantina, né, Zacarias? Zacarias tá sempre nos prestigiando. Vamos principiar a Coité Cultura com o Coscobel aqui, que é esse aqui, o Febrento velho, do Lamba Rocha. Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Encontrei no meu caminho, bem perto da Cajazeira, a filha de Mangazinho, menina bonita e faceira. Ela ia buscar lenha, eu ia apartar o gado, bem na sombra da Jurema, que deu um fogo esvairado. Ninguém viu, passarinho no mato, espírito
nós fizemos amor e ninguém viu. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipi. Nós fizemos amor e ninguém viu. Agora eu ando meio aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi quem me mordeu. Zazá não quer casar e nem quer mora mais eu. Zazá não quer casar e nem quer mora mais eu. Camelo gritou, vem cá fazendeira. Camelo gritou, vem cá fazendeira. Leva a chita pra iaiá, calça nova pra ioiô, linha pra bordar tricô. Olê viola, minha viola Sucena. Olê viola, minha viola Sucena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Tio dos teclados. Ô mamãe, eu vou, meu filho não vai lá. Ô mamãe, eu vou, papai mandou chamar. Ô mamãe, eu vou, meu filho não vai lá. Ô mamãe, eu vou, papai mandou chamar. Muito bem, o Lamba Rocha, compadre bonito, Lamba Rocha aí, cantando a música do compadre Vizé, que gravação boa, danada, repara aí, né? Compadre Zé Albino de São Paulo tá vendo a gente, Feliz Natal pra Ramsey também aí, né? Compadre velho, compadre Rico chegou por cá, compadre Cecinho do Acre, tá na cidade aí, Cruzeiro do Sul, na divisa com o Peru, tá assistindo a gente lá, né? Compadre Cecinho velho, deu Cuscobeio. Aí Zacarias vendo a gente, compadre Alberto, vamos adiantando aqui, né, compadre? Vamos adiantando aqui hoje o Coité Cultura, puxando e levando daqui para lá para cá, né? Do jeito que for bom, a gente vai fazendo aqui, né? Calor danado, a gente, o caboclo que chega... Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ô, Braia pirrinhada dos infernos, velho, né, Braia? Toda hora eu mando alô pra Braia e ele tá... Coité Cultura comigo Santa. É, filho de Cuscobil, né, compadre velho? Aê, compadre velho, compadre Zé Abinho tá lá em São Paulo vendo a gente, né, rapaz? A gente que... Tinha uma expectativa do Natal ser chuvoso e tal, mas que nada, né? Ficou assim mesmo, seco, quente, danado. Tá aí no poder de Jesus Cristo de Nazaré, né, compadre? Não tem jeito. A choveu, tem uma chuvinha em novembro, né? No início de novembro tem umas trovoadazinhas. Eu passei na terra de compadre Reginaldo, tá lá vendo a gente agora, né, compadre Ré? Reginaldo, filho dos infernos, velho. Reginaldo, velho, tá lá no Rosário de compadre Cardozinho, né, compadre velho, Zé da Rede, de todo menino bonito aí, de Zé Inácio, velho, de Zé Pinto, desse povo todo aí, né, compadre? O compadre Zé, mandar um abraço para a comadre Neuza Santana, compadre Rico, Feliz Natal para você, viu, Rico, comeu Feliz Natal, né, Rico, Feliz Natal, né, compadre? Vamos melhorar por dentro da gente, não é só por fora não, né? E a gente precisou que ia ter uma chuvada, aí eu tive lá, essa semana lá no Rosário, e lá tá mais chovido que aqui pra gente. Os tanques tá tudo cheio, né? Eu percebi lá que eu nasci na roça, me criei na roça, lá no meu traboado, e eu vi lá os tanquinhos tudo cheio, né? Mais ou menos bom. E aqui, né? Aqui já foi bom também, mas aqui na terra do Patico, ali no Zerró, no São Roque, Poeirinha, aquela região ali, não choveu, foi nada. E ali tá fedendo a Muturo, velho. A gente pensava que ia dar uma chuvada, prometeu aí, né? E calorou, apertou com a lua danada e a pirriança danada, mas não choveu não choveu mais não. E fazer o quê, né, compadre Rico? O Reginaldo, velho. Olha o velho roubador aqui, cadê ele? Aí, gostou, bate pá! Vai, velho, cante, furuca. Assim. Ó, dá pra dançar forrozão aí, ó, Silvano Durela. Ei, vou de novo, vambora. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namorar de madrugada. Depois você sai calado e eu não conto pra ninguém. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namorar de madrugada. Depois você sai calado e
e eu não conto pra ninguém. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Bora, topa tu! Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namora de madrugada. Depois você sai calado e eu não conto pra ninguém. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namora de madrugada. Depois você sai calado e eu não conto pra ninguém. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu tenho uma namorada, eu vou na casa dela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Eu sempre espero ela, eu sempre espero ela. Se ela não estiver em casa, eu sempre espero ela. Essa é do tempo que descansa um pouco. É, aí o velho do forró badó, né, compadre Devan velho, tá vendo a gente aí, Devan velho. Ô Devan, Guta Serena velho, esquece o cardeal e Devan Silva velho. Ô homem nojento, né, compadre Cardozinho. Cardozinho daqui a pouquinho vai cantar aí, viu, compadre? O compadre Regis, daqui a pouco o Cardozinho vai cantar aí no seu rosário. Bora, velho, canta, velho. Quando todo aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi que me mordeu. Zazá não quer casar, nem quer morar mais eu, nem quer morar mais eu. Ô mulher, tu vem morar mais eu. Teu pai e tua mãe te ama, mas não ama como eu. Mulher, vem morar mais eu. Ô mulher, tu vem morar mais eu. Teu pai e tua mãe te ama, mas não ama como eu. Mulher, vem morar mais eu. Ô mulher, pra que tu faz assim? Não fique judiando quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor. Ô mulher, pra que tu faz assim? Não fique judiando quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor. É, o velho forró badó aí na cabana do Galego, né, compadre? É, já tem uns dias já que a gente fez lá esse... Eu venho fazendo a abertura pro samba. No dia 17 a gente vai estar aí na Cabana do Galego. Vai ter o encontro vai ter o 13º Reisado do Galego. Vai ter o Fogo da Fumaça de Riachão. O grupo de samba aí, Pandeiro de Ouro, de Barrocos. E Nil Santana fazendo a abertura lá, fazendo um forrozinho lá pro povo, né? Alô, Reginaldo Rei. Cardozinho da Bahia aí, Reginaldo, sua terra natal. Batom vermelho, girassol, morena, flor dos desejos. Ai, Deus tem lençol, o girassol, baixinho, olha o baleia. Batom vermelho, girassol, morena, flor dos desejos. Ai, Deus tem lençol, venço pra rua, sinto saudade. Ontem Mara Estúdio foi chover. Morena, flor dos desejos. Só não bebe o sino que dá pra cabeça agora. Vem teu seno matador. Chama! O nome dela pequena gravação. Vamos, Preta. Vamos passar a gadalha. Ô, Nil Santana. Tá marcando presença aí, tá? Vamoszinho. Vamos ver. E patrocina churrascão em alto mar. E a mulherada de copo na mão, biquíni e dental. Você não fala em suas redes sociais, cheia de pose. Ela de Salvador, a Ribeira com vocês, viu? Bem vermelho, isso aqui é a dona. Mas o dono da lança, garotinho, acerta que vaca. Vou tocar no seu casamento, porque novinha,
Cardozinho da Bahia, aí, os filhos do velho Zé da Rede aí, né, Reginaldo velho, tá aí, Cardozinho, virado o Coscobel aí, dando laranja, cascalei, grebans, musguinha boa, uma celestinha aprumada, né, compadre velho? Cadê Zacarias? Alô, Tilazica, assistindo a gente pelo YouTube aí na Guabira, mas mamãe tá lá, virado o Coscobel aí, comendo mingazinho, né, Tilazica, muito bem, Tilazica, a Freu Zé Bedeu. Tá aí vendo a gente, obrigado aí pela companhia, né, compadre? O calor virado Coscobel aqui nas mediações da vida. Eita, calor danado, e a gente vai levando de cavar a vida, né, compadre? Chegando no finalzinho de ano, né, graças a Deus, já, final de ano... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, compadre, final de ano chegando aí, né, no calendário humano, né, compadre Rubenilton Cunha? Final de ano chegando, né? Já passou e é assim mesmo. E a gente tem que inovar um pouco, né? Ano novo está vindo. Segundo o calendário aí, a gente tem que inovar por dentro da gente, né? Melhorar um bocado de pataquada aí, pra gente envelhecer melhorzinho, né, compadre Américo? É isso mesmo aí, compadre Rubenito Cunha, velho. Ô Tilazica, você. Vamos conhecer um pouquinho aqui a Chapada Diamantina, Tilazica. Bora, Zacarias, Coscobel. Alô, você que assiste Coité Cultura, estou aqui novamente em Lençóis, Bahia. Estou aqui no leito do rio. Bora. A menina é para dar um mergulho, mas está correndo da água fria. As piscinazinhas, coisa e tal. Lugar bonito. Velho Lençóis, Bahia. Aí é bom demais. Olha aí. O pessoal aqui ainda usa da o rio dentro aqui da nossa região. a forma tradicional de lavar roupa, botar baquará, essas coisas. Bonito, só tem pedra e água, né? É isso aí, Ninho Santana. Opa, o passarinho cantando. Badel também tá aí no YouTube vendo a gente, né, Badel? Eliette Cunha tá no YouTube aí vendo a gente. Obrigado pela audiência. Tilocica da Guavira aí pra mamãe. Muito bem, vamos adiantando. Aí a Chapada Diamantina, Lençóis. Meu amigo Zacarias tá sempre mostrando isso aí. Um bonitinho aí, né, Zacarias? É isso aí, Ninho. O menino tá chorando, o povo lavando roupa. R$20 pra ver essas pedras aí, Lençóis. Que cobra aí? Valeu! Essa é a minha pequena passagem aqui pelo cidade de Lençóis. Lençóis, Bahia. Isso aqui quando chove bastante, isso aqui, essas pedras ficam todas cobertas. Aqui, o pessoal ainda usa aquela tradição mais antiga de lavar roupa, coisa que bota para quarar. Cidade de Lençóis, para ter acesso aqui tem uma guarita e paga uma taxazinha de R$20, coisa e tal, exceto moradores. E Zacarias, que veio prestar serviço na cidade, não paga. Rapaz, o nosso país é um negócio sério, né? O nosso país, até uma coisa dessa natureza, que país inflacionário esse Brasil, né? Aprenderam com esse povo de Brasília a cobrar tudo. Que tá é uma coisa da união, é um ambiente da união, né, Zacarias?
e você tem que pagar R$20 para poder entrar aí, dar uma olhada. Rapaz, é fora de série, isso não é país não. Esse país merece tomar uma providência urgente, rapaz. Esse Brasil merece ser invadido por outros países, tomar conta de um país de respeito. Porque isso aí é uma coisa, a natureza está a céu aberto, é da união, é um país, está aí essa vegetação. O brasileiro para um caminhão aí, um viajante, numa pousada, está perto de uma iguara dessa aí para entrar, para poder ver isso aí, ficar um pouquinho, tem que pagar. Nesse país da gente, até o ar, daqui uns dias vão cobrar o ar que a gente respira nessa terra para a gente pagar. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, um país desse. A gente não pode mais nem sair dentro de casa, tem que pagar imposto. A gente tem fé em Deus que um dia esse império romano vai cair no Brasil, de vir tempos melhores, menos inflacionário, como está esse país da gente aqui, porque essa área aí é uma área aberta com essa Chapada Diamantina, dá não sei quantos 1000 quilômetros aí de metros cúbicos quadrados, né, que é da União, está lá a céu aberto, não tem cerca, não tem nada, o governo não faz nada aí não tem nada de investimento de político, de nada, e você tem que pagar para poder entrar. Você dá uma olhada, você tem que pagar R$20 por pessoas. É terrível, é um país corrupto. Esse país da gente é vergonhoso, né? É vergonhoso. Mas fazer o quê? Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te deram um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo num correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Compadre, velho, Zacarias, um dia vai se pagar até para queimar a poivinha, né? Vai ter que pagar, né? Mas a gente acredita que um dia esse império de inflação cai, um dia cai. Tudo é um círculo nessa vida, né? Porque é um absurdo, tudo nesse país é cobrado. Estão emplacando carroça aqui no Ceará, na região do Ceará, Pernambuco, carroça, os feirantes, que trabalha com um burrozinho, apanhando mercadoria para ganhar um fretozinho. Está sendo, os municípios estão fazendo as coletas dessas carroças para poder emplacar. Tem que pagar uma mensalidade por mês, né, por ano, aliás. É carroça. Eles roubam o país todo, sucateiam os países todinho, e aí agora os pobrezinhos já acham tão pouco. Eles acham que é o país que mais cobra tributo no mundo, é o Brasil. O país mais rico do mundo é o Brasil, um dos mais ricos. E é um país que, matando os seus seres humanos aqui do Brasil, tem sofrido com esses governantes que nós temos aí hoje em dia, acabando, inflacionando tudo, né? Mas enquanto a Bíblia diz e um ditado popular: quando um ímpio governa, o povo perecerá. Então é isso aí, né? É revoltante a gente ver um lugar desse que não tem nada feito. Se tivesse algum investimento, se uma área dessa tivesse algum investimento feito pelo governo, a gente entenderia, né? Tivesse alguma coisa feita pelo governo, investido em alguma coisa aqui,
tá certo, né? Tinha alguém aí, tinha um investimento, tem uma casa para você passar até meio-dia, uma tarde, um lugar de repouso, né? Uma barragem, uma coisa dessa. Não, só está a natureza e o céu aí, ó. Mas você tem que pagar. Você, para olhar, você tem que pagar, né? Ele sabe que as pessoas gostam de ver, aí tem que pagar. Eles consomem meio mundo de reais por dia, acabando nosso país por dia, esse povo, né? E o brasileiro é quem tem que pagar tudo. Você pagar 20 reais por pessoa para você entrar numa chapada dessa aí que ela não tem nem como fiscalizar. Se o cara não quiser pagar, aí o cara passa mais na frente, meio quilômetro para no meio da estrada e entra aí e vem do mesmo jeito. Entendeu? Porque as pessoas de bom senso, os brasileiros, nós somos um povo bom, um povo brasileiro, suporta tudo nesse país. Você pagar 20 reais para entrar, né, numa situação, num lugar desse, sem necessidade nenhuma. O que é que tem aqui? Bota uma guarita aqui, ó. Aqui já está cidade de Lençóis, para ter acesso. Aí já é Lençóis aí. Tem uma cidade de Lençóis, para ter acesso aqui. Tem uma guarita. E paga uma taxazinha de 20 reais, coisa e tal, exceto moradores. E Zacarias, que veio prestar serviço na cidade, não paga. Então, rapaz, é uma coisa terrível, né? O padre Adão Duque vem na rede aí, Neuzita, o padre Noel de Moraes. Nós estamos principiando com a Horticultura e com o padre Zacarias mandou essas imagens aí da Chapada Diamantina, mas o que entristece é que essa fala dele aí, né? De ter que pagar 20 reais para poder entrar aí. É uma área da União, né? Da União, não pertence aí a município, não pertence a governo, é da União, do governo federal. Isso aí é da União, é do povo brasileiro. Isso é um patrimônio do povo. E você, para ir dar uma olhada nisso, você tem que pagar. É um país inflacionário, desgraçado, né? E a gente fica triste. Mas um dia esse império cai. Um dia esse império cai, que a gente acredita que um dia o pau quebra uma hora aí. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você. Muito bem, vamos adiantando aqui, né? Noite adentro, com a lua danada, vi com o Madesita, com o pai da Adão Duque, aí vem na rede, obrigado aí. Pois é, né, compadre Zacarias? Se você tivesse pagado, você tinha se decepcionado, é assim mesmo. Mas eles querem o dinheiro, esse país é só estuquinho. E outra coisa, é um país tão inflacionário com relação a impostos que até as pessoas comuns se aproveitam, né? E já sabe que é um país que cobra mesmo. E aí pronto, bota para lascar também. Até as pessoas que trabalham de forma vamos dizer assim, como é que a gente fala? Biscateiro, que inventa vender suas coisas avulso, né? Aleatório, inventa um meio de viver. Se achar fácil, eles inventam uma forma de inflacionar e para a culpa ficar no governo, porque o governo sabe que o governo é assim mesmo. É um governo que não tem piedade do dinheiro público. Nós estamos tendo um governo nesse país muito... Eu li uma matéria aqui que o governo federal hoje, por dia, ele está gastando 53 mil reais diário. Ele com a família dele, a mulher, e a mulher dele tem 43 assessores. Né? A primeira dama do Brasil tem 43 assessores, tem gabinete para ela. Ela não tem cargo nenhum, mas ela tem esse poder. E o consumo, dinheiro no cartão corporativo, gasta o que quer, passa da meta, não está nem aí, né? Ele não está ligando, porque amanhã quem for pegar o Brasil por diante aí, vai sofrer com os buracos que está aí, a dívida que dá. Por isso que ele está fazendo isso aí, né? Então a gente ainda tem ainda um povo que defende, né? Um velho gagá que já está aí passado dos limites, não está mais preocupado com nada, um homem com 81 anos de idade,
está mais preocupado com nada da vida, quer mais é se dar bem e deixar nosso país nessa situação. É revoltante isso. O pessoal fala, mas eu não me meto com isso não. Rapaz, eu vou dar minha opinião. Sou brasileiro, pago meus impostos, e eu queria ter um país, desejo ter, e não vou deixar de dar um voto uma hora apostando em um modelo melhor, sem tanta corrupção, sem tanta fracatua nesse país, né? Roubaram os velhinhos todinho aí, o pobre dos velhos roubado não sei quantos anos aí. E aí a gente vai ficar calado? Eu estou vendo aí as pessoas grandes se interferindo, coisa que eu nunca vi. Os artistas de nome até mundial, como tem aí muitos artistas se interferindo, né? E é isso aí, rapaz. O negócio é desse jeito e é terrível. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Mas o que eu posso fazer? Muito bem, vamos adiantar, deixar essas conversas remoídas, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Ele e a frota dessa turma aí, esse pessoal de Brasília aí, tem muita gente que vai ter que pagar. Um dia vão pagar, eles até podem se livrar da lei da terra, mas a semeadura da mão divina eles não vão escapar não. Ele não, ninguém, né? Aqui quem plantou vai colher. Mais cedo ou mais tarde, Jonas Santana chegou, vai pagar. Aqui não vai sumir dessa terra aqui se não pagar o que deve, né? Pelas suas perversidades, o que fez com esse país. Nós somos um país de idoso hoje, né? Vocês já viram o IBGE aí, como é que está anunciando aí, né? As pessoas que trabalham com comunicação estão vendo a situação que é. Nós somos um país hoje de idosos. Nós temos hoje mais pessoas idosas do que jovens. Um pouco, né? Não é tanto, mas assim, em 88, 89, dos anos 90, nós éramos um país de jovem, né? Ou seja, tinha mais jovem no sistema global do nosso país, sistema de trabalhar, de empresa, na área de trabalho, no mercado de trabalho, na área estudantil, nós tínhamos muitos jovens e os idosos eram menos. Por quê? Porque o jovem tinha futuro. Naquela época ainda vinham jovens, mas hoje, de 2000 para cá, os jovens se perderam no meio do caminho por conta e não houve um planejamento para preparar esses jovens para o mercado de trabalho. O que fizeram foi tirar os jovens da área de trabalho, os pais não podiam ensinar a trabalhar, botaram para fazer umas escolas aí até a 8ª série, e ficaram tudo jogado aí à toa, que não teve condições de ir para a faculdade, essa lambança que os governos fizeram, que tem faculdade para todos. E vocês estão vendo aí hoje como é que está aí, as pessoas precisando de uma mão de obra e não acham um jovem para trabalhar, correto? Se você pode achar uma pessoa para trabalhar, se tiver acima dos 40 anos, ainda acha uma galera aí para fazer alguma coisa, dirigir um carro, tomar conta de uma empresa, né, carregar um caminhão de cimento, descarregar um caminhão de bloco, trabalhar numa rua, um guarda, uma coisa assim. Você não vê um jovem tirando de estar com o celular nos ouvidos aí, ouvindo tem um jogo aí, né, que tomou conta desses meninos, né, Flip Fly, pronto, é o que os jovens hoje, filho de papai que fez faculdade, são engenheiros, ou são médicos, isso é uma minoria. O nosso país e o mundo, 90% do povo, ou vamos dizer, 80% do povo é pobre. Ninguém vai conseguir fazer faculdade de engenharia, de medicina, para todo mundo ser médico. Alguém tem que trabalhar. Então, de ano 2000 para cá, foi proibido por lei, os pais não deixaram de botar os filhos na escola, correto. Um ponto positivo. Mas os pais, pela parte da tarde, não poderia, ou da manhã, não poderia botar o filho para ir, quando chegasse da aula, mas o pai fazia um trabalho até se formar adulto, porque essa criança, quando se formar adulto, não tem medo do trabalho. Enquanto não aprender a profissão, foi tirado esse poder dos pais, das famílias, né? Entregaram o Estado para tomar conta das famílias, dos filhos dos outros, governo e juízes, né? Conselho tutelar, tudo isso tomaram conta disso aí. Estamos vendo aí essa geração de 20 anos aí, de 25 anos, né? Você vê aí uma geração sem uma perspectiva de vida, muitos já perderam a vida, entraram no mundo das drogas, muitos estão presos, né? Os presídios estão lotados,
e muitos aí perdidos, porque não teve uma formação, não deixaram os pais criar os filhos da forma que a minha geração foi criada. Não adiantou nada, foi um investimento que não se investiram no jovem. Então nós temos um país de... Hoje, nós vemos as pesquisas aí, é um país de idosos, né? Ou seja, nós temos mais pessoas hoje nos mercados de trabalho, uma pessoa de 40 anos acima e de 20 anos a 30 anos abaixo, não se acha ser humano mais, é a minoria, já além de ser a minoria, sem perspectiva de vida, né? E com isso as mulheres ganhou um espaço um pouco, né? Porque elas não estão tão vulneráveis como os homens estão, né? É menos no mundo da droga, da violência, morre menos. Está sobrando mulher aí no mercado de trabalho, mas a mulher nunca vai ter o espaço do homem, como o homem não vai ter da mulher. A mulher nunca vai poder trabalhar, direito da mulher, direitos iguais. Então você pega uma mulher e bota ela para descarregar um caminhão de cimento. Pronto. 4 mulheres para descarregar um caminhão de cimento. Eu quero ver se ela vai aguentar. Bota a mulher para trabalhar de predeiro. Ela trabalhar numa empresa, numa laje, batendo numa laje lá, carregando balde de cimento, porque essa é coisa para homem, né? Então, com isso, foram infracionando esse direito do homem e da mulher. É direitos iguais, a gente entende que é direitos iguais, com respeito, respeitar a posição de cada uma, mas nesse ponto de vista estão acabando com os homens, os que têm aí estão desanimados, os que escaparam dessa atrocidade da vida, e aí estão vivendo, daqui um dia vamos ter um país decadente, um país que não vai ter um trabalhador, não vai ter uma mão de obra, não vai ter. Vai ter que apelar para bonecos eletrônicos. Vai ter que ser assim. E culpa disso aí é o governo que está aí. Nós temos culpa de um governo que está aí no poder há quase 20 anos aí, acabando com o país da gente, com conselhos errados, apoiando tudo que não presta, um país desse aí. Eu tenho que dar minha opinião como cidadão, que um dia é se libertar de um governo, desses governos que nós vemos tendo nesse país, né, e não se cansa. É um governo que não se cansa, quer ficar no poder eternizado pro resto da vida, e quem paga o preço com isso é o pobre, né? Felizmente é desse jeito aí, e é lamentável essa vida que a gente tem aqui nesse país da gente. É de lascar, né, compadre? Fala, gente! E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Agora de love! Fazer na Europa, não demorou pra chegar. Um barquinho de ouro pro meu amor passear. Alô, seu Antônio de Pombal, ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desviar das feras bravas da maré forte do mar. Eu mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar. Um barquinho de ouro pro meu amor passear. Comadre Wanda, ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desviar das feras bravas da maré forte do mar. Alô, Coutinho! Ai! Todo mundo assim vai! E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Porque ela é amorosa e sabe amar. Cedelo agradece a presença da Polícia Militar e do Capitão Charles e todos os comandantes aí. Valeu, comando! Ei! Capitão Charles,
Um abraço pela presença, meu capitão. Seu Nélio agradece. Muito bem, vamos adiantando, né, compadre velho? Compadre Nélio Jonas Santana tá vendo aí, é desse jeito, né? Vamos adiantando. Sangue de Jesus tem poder. Vida que pra desmoralidade, hein? Pois Deus é, né, mais. compadre Deus? As mulheres hoje são as mulheres fortes, realmente. As mulheres com mais. Você vê no mercado de trabalho, em qualquer lugar que você chega aí, em cada 10 funcionários, 9,5 é mulher. Porque o que tem homem lá ainda não é homem direito, né? É um menino doente, né, compadre? É um menino doente, que a gente sabe que não é, né? Os homens misturou muito, né? Que desgraçado. Tiago, vem aqui, vem aqui. Que diabo é isso? Que porra é essa? Que tá todo mundo falando aqui na rua. Olha a boca, meu amigo. Um fio viado. Oxi. Tu é viado? Que diabo é isso, menino? Pai, para com isso, Deus me livre aos vizinhos, pai, pelo amor de Deus. Olha, fala da desgraça dessa, eu mato uma desgraça dessa. Fala direito, fala igual homem, mulher que ficou a égua. Olha, compadre. Falei pra tua mãe que tu não ia dar o que prestava. Pai, pelo amor de Deus, o senhor parece que vai dar um curso CP, Deus me livre. Pai, eu não sou viado, eu odeio viado também. Ei, mundo velho, né, compadre? Então tá difícil. Toca. Eita, os infernos, velho, de amororó, né, compadre, velho? É, mas é assim mesmo, né? É o mundo, né, compadre, velho? O mundo tá desse jeito, mudou muito, né? Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo. Você... A verdade é essa. Sim, compadre. Eu não tenho medo de nada. Você não tem medo, né? A verdade eu também não tenho medo. De nada. Eu também não tenho medo. A verdade é essa. Sim, sim. Eu não tenho medo de nada. Certo. A verdade é essa. Pronto, você não tem medo, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Já que você não tem medo, é bom. Fazer o que se você não tem medo, né, compadre velho? Falta bem pouquinho pra daqui a... É, Tilozica, velho, vai estar daqui a pouquinho, né, Dilandinho? Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Muito bem, vamos antecipando aqui, que o compadre Jaime Pereira chegou por cá, vendo a renda aí, vamos adiantando, né, compadre velho? Vamos adiantando o nosso mundo velho, né, compadre? Vamos adiantando aqui de cavazinho. A coisa tá boa, né, compadre velho? Tá boa toda. Meu amigo dourado. Arroz, mestre. Que o velhinho começou. É de Lopes, o garganta de ouro. Ai. Arroz, mestre. Agora valendo de Lopes. Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora. No combate de uma guerra, será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira. E o quê? Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora. No combate de uma guerra, será ela vencedora. Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira. Canta comigo, Silva. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Vem, meninas, vem, meninas, vem. Asa! Porque ela é amorosa e sabe amar. É dois pra lá e dois pra cá. Quem não sabe dança, quem sabe dança, quem não sabe se balança. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Muito bem, exatamente 6 horas e 45 minutos. Quando vocês estão no Boiqueiro, na Bahia, né, compadre Jaime? Já estamos escapulindo do Natal e já estamos preparando para um ano novo, né? Deus quiser, né, compadre velho? Deus quiser, Nossa Senhora do Paz. Vamos adiantar a nossa programação de hoje, vamos adiantar. E não o tempo passa, o trem passa e a gente não vê a hora, né? Sangue de Jesus tem poder. Que desmoralidade, hein? Bora adiantando, comadre. Deixa de conversa. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila. Tá? Muito bem. Bora adiantando aí, filho de Deus, pra nós ver se dá conta tá aqui. Padrinho, Oi. aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Alô, Braia, coisa comigo. Vamos papocar agora lá pra perto de Barrocas. É, de divisa de Barroca com Salgadário. Salgadário que é divisa de lá de Barroca.
a terra de compadre Jaime Pereira, que eu já tinha falado com o compadre Jaime no instante, foi? Lá do Zé Pinto, Zé Inácio Velho, de compadre Regis lá, que tá assistindo a gente. Lá já toquei Cardozinho, tá por lá também, descansando no Cardozinho lá, né, Cardozinho? Vai, teve lá, essa meio da semana lá passada lá, e tá dizendo que lá choveu bem, né? Os tanques tá cheio. O compadre Jaime tá lá em Salvador. Calor do agosto serena tá, compadre. Tá um calor do Coscobel virado arrupiando com a tartaruga aqui no Coité, viu? Esquentou demais de ontem pra cá e a previsão de chuva desapareceu. Né, compadre Jaime? O cigano bota pra torar, né, compadre? Bota pra lá, bota pra torar. Os meninos é retado, aprumado. Bora, Nilson Santana, adiantar esse moído do Coscobel. Bora, vamos mostrar mais uma das nossas matérias, nossas andanças, nas nossas coisas de no Coité, na Bahia do Coscobel. Aí, tá, os infernos, velho, da Paraíba. Né, compadre, velho? Eu queria que esfriasse um cadinho. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que... Deixa quieto aí, compadre, velho. Vamos adiantar que o negócio tá bom demais. Ô, meus compadrinhos, tá acabando o programa. Acabando o programa o quê? Você tá doido, rapaz? A gente começou agora o Coité Cultura. Tá acabando o quê? Deixa de conversa. Você tá mentindo, que eu Tô mentindo nada, comadre. Você tá mentindo. Eu tô falando as verdades, né, Zacarias? Você tá mentindo, que eu sei. Bora adiantar, bora. Não deixa ir pra lá, não tem ninguém mentindo aqui não, né, compadre, velho? Você tá Os meninos hoje tudo aprumadinho, falam o que quer. Você tá mentindo. Bora adiantar, bora. Ninho Santana, Pois é, meus amigos, eu vou entrar aqui dentro da feira de Salvador, a feira, uma das feiras mais cobiçadas da região, viu? Mostrar pra vocês, a gente estamos sempre mostrando as feiras livres, é uma tradição desde o fundamento do mundo, que a feira livre ela é uma economia para todos os povos da face da terra. Então, só vou mostrar pra vocês aqui, a partir de agora, essa feira bacana que é Salgadalha aqui. Estou aqui no centro desse distrito e mostrar pra vocês aqui a belezura que é essa feira, que deixa a gente feliz, viu? Por essa feira ter essa movimentação bacana. Vou entrar aqui e mostrar pra vocês aqui a partir de agora. Meus amigos, hoje eu vou dar entrada aqui na feirinha de Salgadalha, feirinha mais movimentada daqui da região, é essa aqui, Salgadalha, viu? Salgadalha tem uma feira que faz a gente recordar a feira de Coité, no passado, viu? Olha pra vocês verem a movimentação aí, a feira de Salgadalha é uma feira boa, viu? Hoje é sábado, hoje é dia 12 de julho de 2025. Olha que feira danada de boa aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? A gente sempre tá resistindo aqui em Salgadalha. É uma feira boa, danada, bem concentrada aqui no nosso semiárido. E hoje é essa feirinha bacana de Salgadalha aqui. Esse distrito bacana que a gente aprendeu a gostar. De Salgadalha, Bahia. A previsão de um dia ser cidade para a gente poder soltar foguete. Então é uma feira bem movimentada, muita gente. Tem o seu centro geográfico aqui é muito grande. E aí a concentração é muito boa, viu, gente? Tá aqui entre Barrocas, Coité, divide esse público bacana. E a feira é uma feira boa, viu? Não perde para ninguém não. A feira de Salgadalha é uma feira que não perde para qualquer cidade não. Salgadalha tem uma feira bem movimentada, bem daquelas feiras que a gente tem saudade aí dos tempos antigos. Diguinho, qual que escoveu, velho? Aqui é irmão do Mundinho do Lamba Roja. É isso aí, meu jovem. Tá na feira de Coité de Salgadalha hoje. Feira boa, né, Diguinho? Feira boa. Aqui em Salgadalha é feira boa, viu? Boa toda, né? Da região aqui por perto só tem Salgadalha. Verdade. Olha, movimentada mais que a de Coité, fala a verdade. É mais movimentada, vende mais. Mas tudo jóia mesmo? Tudo jóia. Você tá na luta aí vendendo as muxigangas. É isso aí. É. Tá na promoção hoje. Tá na promoção. Qualquer peça é R$2. Qualquer peça. Puxa aí vocês estão vendo aí, pessoal, a expressão dos camelores. É isso aí, gente. Aqui é uma feirinha bacana mesmo. Aí, ó, 10 pares de meia, R$10 aí, ó. 3 pares de meia. É isso aí. Tudo jóia mesmo? Pois é, pessoal, requeijão barato aqui, ó. Salgadalha tem uma feira. Tudo bom, compadre? Tem doce, tem manteiga, mel,
E a feira? Barbosa. Suco de Barbosa. Bom tudo, bom tudo. A feira de Salgadalho é uma feira boa, né? Viagra do velho. É, compadre, a feira de Salgadalho é uma feira boa, né? Ah, é maravilhosa. A melhor feira da região do sul. É, bem movimentada, uma feira bem concentrada. Tem de tudo aqui em Salgadalho aqui, tudo e tudo. A gente vai mostrando pra vocês aqui, pessoal. Aqui para o homem do campo, chocalha, sandália de borracha, o mel, aqui tem a mala de couro, sapato, roló. Aqui é a feita do artesão, viu, gente? O artesão, é. Isso aí é a riqueza da região, aqui é o artesão. Você encontra aqui o badog, o estilingue, chocalho, o que você pensar, ao abrito e para o cavalo. É... E aí, amigo velho, a feira daqui é boa ou não é? Boa toda, né? A visto a gente ser um distrito, é uma feira bem movimentada, né? É, a gente vê... É. Muita gente tem, agora dinheiro... Dinheiro tá pouco. Tem bastante. É, isso aí. O pessoal tem vontade, mas as condições... É. E você tá vendendo essa variedade de arreios de animais, não é isso? Arreio de carroça, arreio de sala. Arreio de sela, de carroça, aí tem o aió. É. Pois é, meus amigos, essa é a feira. Tudo tem aí, né? Aqui nós temos aqui as peneiras feitas por artesanato aí. O candeeiro para quem ainda tá na roça, lutando nas fazendas, ainda precisa. Tem muitos lugares que não tem energia ainda, e enfim. Se eu descer por cá, descambando e mostrando para vocês aí essa belezura que é a feira aqui de Salgadalho, viu, gente? Feira muito boa. A gente sempre tá divulgando aqui a feira de Salgadalho lá no canal da gente, lá no nosso programa ao vivo. E mostrando para vocês aqui que a feira é arrochada, viu? É uma feira arrochada, de tudo você encontra aqui. Salgadalho sai na frente aí, viu? Até parece que é... Tudo bom, meu amigo? Até parece que é uma cidade, né? E é um distrito, mas é uma feira boa, boa mesmo. De tudo você encontra aqui em Salgadalho, viu, gente? Nós estamos aqui perto da linha de trem já. E eu vou até... Olha o homem ali. Belezinha, se eu mostrar aqui, pessoal. Aqui tem um Gosserena velho do trem parado aqui. Se eu mostrar aqui pra vocês. Salgadalho foi onde veio o desenvolvimento para Coité. Nasceu aqui em Salgadalho, viu? Aí nos anos 30, anos 40. Salgadalho aqui nasceu aqui, ó. Aqui tem o Febreto velho descansando aqui para daqui a pouco seguir caminho aqui, né? Estão vendo aí, ele que tá aí estacionado, como diz o povo ali, com uma cargazinha ali. Essa é a rodoviária. Não é a rodoviária não, aqui, né? Ferroviária aqui, né? A ferrovia aqui, passa aqui. Tá abandonada, né? Tá abandonada, apesar de aqui tá nativa, né? Tá nativa ainda essas máquinas. Aqui descamba para Salvador e também Juazeiro da Bahia. E passa carregado aqui todos os dias. Mas tá maltratado aqui, né? A gente vê aqui que essa central aqui poderia ter mais um cuidado. Mas é assim mesmo. Só que voltar o papo aqui da feira, viu? Para nós fechar o bate-papo aqui. É uma feira, gente, considerável. Como eu falei, Salgadalho ela sai na frente aí, viu? Eu fechar o papo aqui, acabar de voltar aqui para parte das frutas. E aqui é o vendedor de alho mais barato da Bahia. Olha aí, olha aí. Vendendo alho. Ainda vai. É um... Todas as categorias aí, ó. Tem o graúdo, tem o médio. Tem o médio, eita. Tem o açafrão, tem o corante. Se eu lhe falar pra você, se as pessoas soubessem o poder que tem um alho, não ficava sem um alho. Maria do céu, o alho é campeão de todos os tipos. É, exatamente. Tá tudo bom? Tudo bem. Como é que tá a feira aí? Tá ótimo. Muito bem. Deus abençoe o dia aí. Pois é, pessoal, vou aqui descambando pra cá. Dentro desse bate-papo a gente acaba encontrando outros assuntos. Vocês que nos assistem aí. Salgadalho, ela é uma referência de grande importância para a região do Cinzal, para Coité. Um distrito de grande economia para Coité. E é uma feira que para danada, viu? Eu vou chegando aqui, mostrando para vocês. Já mostrei ali a rodovia, o trem, mas aqui a correria é grande. Chega, pessoal, comprar barato. Já vai escolher.
Vocês estão vendo aí, né, gente? Vem chuva. Uma situação aqui alegra a gente aqui. Dentro de um assunto ou outro aqui, a gente vê Salgadalha aí se desenvolvendo, uma feira muito grande, Salgadalha. E Salgadalha ganha para qualquer cidade pequena aqui da região com a feira de Salgadalha, viu? Vocês estão vendo aí. Salgadalha ganha para Barroca aqui, para Retiro, Holândia, Valente, Santa Luz não. Santa Luz é uma cidade grande. Mas eu posso dizer que a feira de Coité, na movimentação, perde para Salgadalha. Vocês que nos assistem aí, vê aí a quantidade de pessoas. Você não vê isso em Coité mais. O pessoal, a concentração aqui é outra coisa. Gente, aqui tem um benefício para Salgadalha aqui, tá acabando de construir aqui, eu acho que é um centro de abastecimento. Um centro de abastecimento, né? Se eu mostrar aqui para vocês, a gente já está aqui mostrando a feira. Se eu mostrar aqui que aqui tá, a prefeitura tá acabando de construir aqui, fechando aqui o centro de abastecimento. Salgadalha aí vai ter a ganhar um centro, né? A feira tá aqui, ó. E essa concentração aqui vai descambar para cá, viu, gente? Então é isso aí. O poder público ajudando também, né, gente? Prefeitura de Coité vai construindo para Salgadalha aqui mais uma obra, que isso é bom, né? Um centro de abastecimento. É isso aí, pessoal, a gente mostrando para vocês. E aqui a referência de Salgadalha tá aqui. A linha ferroviária passa aqui, o trem tá ali paradinho, né? Já ele descamba. Já passou o de carga com 86 vagão, a gente perdeu o momento. Ele passa às 5h30 da manhã aqui. É isso aí, pessoal. É isso aí, o Coité Cultura é isso aí, trazendo para vocês essas informações. Pois é, meus amigos, a gente vai mostrando ali a feira para vocês de Salgadalha, mas aqui, mais uma novidade para Salgadalha. A prefeitura está aqui construindo um centro de abastecimento, viu? Faz um centro de abastecimento aqui para Salgadalha, isso é bom. A prefeitura está com esse mais uma obra aqui, né? Dentro de outra se construiu. Quem ganha com isso é o povo, né, gente? Quem ganha com isso é o povo de Salgadalha. É mais um centro de abastecimento. Está em obra aqui, né? E já, nesses dias aí tá a prefeitura, tá o prefeito Marcelo entregando isso aqui ao pessoal de Salgadalha, né? A população que vai aqui ter esse centro aqui, todo organizadozinho, padronizado para o povo de Salgadalha. É isso aí, muito bem, Coité Cultura. Cavaleiro que corre no meio da noite, no meio da chuva, um brilho de um raio, de um cavalo balho na esco. Muito bem, né, pessoal? Aí vocês estão vendo aí, já foi entregue, na verdade, aí, né? Essa obra foi entregue a Salgadalha. O pessoal daquela feira aí que estava no meio do tempo ali, já está todo mundo ali organizado ali, que bom, né? Muito bem, é assim mesmo, né? A vida é boa, é desse jeito, é que vai sabe. Exatamente, o pessoal já está de boa lá, não toma sol, não toma chuva, um lugar confortável, e dinheiro público é para isso, né? A gente sabe que o prefeito é uma obrigação, é como ele mesmo fala no discurso dele, é uma obrigação ele fazer o trabalho dele, a obrigação é ele correr atrás do dinheiro e investir, esse é o papel do gestor. Então, que bom que ele pensa assim e faz, né? Que aí, está lá a ordem de serviço, vai fazer ali uma ponte, não é ponte, é uma passarela, compadre, vai fazer uma passarela ali de um lado para o outro, da Salgadalha Velha para o lado de cá, né? Já está a ordem de serviço lá, a empresa já ganhou a licitação e Salgadalha vai ganhar uma passarela, né? De divisão de bairro ali para ficar bacana ali, né? É um negócio bacana, né, compadre velho? Bora adiantar. É isso aí. Tá, ó tio Luzica. Ó tio Luzica, que negócio desgraçado isso aí, tio Luzica. Tio Luzica, rapaz, que tapa é esse? Tapa é isso. Vamos levar esse mato logo, não amanhece o dia, viu, tio Luzica?
Não é possível, né, moço? Vai fazer o quê? Ai, ô, demais. E tem uma viola, não chora se quiser. Não se esconda pra abraçar uma mulher. E tem uma viola, não chora se quiser. Não se esconda pra amarrar uma mulher. E depois dizer dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. Não conforme. Qualquer paixão, menina parceira, com cabelo cacheado, seu laço de vida já me olhou meu olhar. E agora, quero ser seu namorado. Menina parceira, com cabelo cacheado, seu laço de vida já me olhou meu olhar. E agora, quero ser seu namorado. E tem uma viola, não chora se quiser. Não se esconda pra amarrar uma mulher. E tem uma viola, não chora se quiser. Não se esconda pra amarrar uma mulher. E depois beber dentro do seu coração. E depois calar a boca do violão. São aos olhos de roubar qualquer paixão. Menina parceira, cabelo cacheado, seu laço de vida já molhou meu olhar. E agora, quero ser seu namorado. E agora, quero ser seu namorado. Beleza, ao vivo. Muito bem, estamos por cá, levando aí, né, compadre Jaime, velho. Cadê Zé João? Você botar Zé João pra cantar uma cerejinha aqui, pra nós tomar um golinho de água, né, compadre velho? Vai, Zé João, canta. O meu cavalo perdeu cadeira. Inspirado hoje, viu? Tá virando a pé. Meu safado. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá do Catu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. Sinto vinho na manhã, noite de domingo.
foi que aconteceu aí, filho de Deus? O que foi que se sucedeu? Já acabou a música, compadre, velho? Vixe! O que é isso aí, filho de Deus? Acabou, né? Não bata mais não, que aí também é demais. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te deram um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo num correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha... Assim, eu gosto mesmo de você. Pai Jaime, acabou o jogo, tudo foi Jaime, acabou o jogo. Só agora é novo, né? Depois de novo começa as pataquadas. O jogador também precisa descansar, que não são feitos de ferro, né, Jaime? Não são feitos de ferro, não. O jogador também precisa descansar um bocadinho e ter mais o seu dia a dia melhor, né? Descansar um bocadinho, que é filho de Jesus também, né? Muito bem, muito bem. O velho já cantou, o Cardozinho da Bahia já cantou, né? E o pau tá quebrando direitinho. Oh, Jesus! Simbora aí! Aí é forró danado de bom. Grande festa, cara. Vou acabar com a tua música, Serginho. Bota as meninas pra dançar. Só tem mulher bonita aí, Ratinho. Ê, paixão. Ei, Wanda, cadê teu marido, Wanda? Ei. Cadê que é mulher, ó? Tá doida pra voltar? Doida pra voltar? Morena, seu brinco, cai, vai, devagarzinho. Não deixa. Morena, seu brinco, cai, vai. Deixe que eu apanho pra você. Se meu ouro é de prata, bem pura, morena, você é uma linda figura, vadinho. Se meu ouro de pura, morena, você é uma linda figura. Morena, você é a flor que eu não posso apanhar. E cantar bem alto, morena. Ei, forró bom, eu gosto demais, viu, compadre Jaime? O pai Jaime Pereira, velho, tá vendo a gente aí? Eu gosto demais, viu, compadre, velho? Compadre Matheus, velho, também vendo a gente aí, compadre, velho. Eu adoro, viu? Eu gosto demais de um vaneirão poengado assim, né? Pegado, seguro, virado o cosco meu. Né, compadre, velho? Foi uma tarde de domingo, quando ela me apareceu, só para me dizer adeus. Arrumou as suas malas e comprou sua passagem para onde eu não sei. Oh, 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 oh. Arrumou as suas malas, comprou sua passagem
para onde eu não sei. E na hora da partida é de ferir a despedida, foi só para não chorar. E o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar. E o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar. Vou fazer o meu apelo, pois é grande o desespero, fica longe de você. Agora volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu. Muito bem, são 7 horas e 14 minutos de Conceição no Coité da Bahia. Aí com o Padre Jaro da Celeste, com a sua Galdense que estava aí. Tá lá no Goiás vendo a gente, né, que o Padre Jaro faz parte do Coité Cultura aí. Coscobil da Celeste aí vendo a gente, né, que o Padre Velho? É, que é isso aqui. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Aí também foi ao vivo, o Nil Santana, foi da festa do Cigano no ano passado. Aí nós estávamos com um amigo nosso aí dando uma canjinha, viu, Jário? Foi. Eu quero mandar um abraço a Nailton Cigano, onde ele esteja. Um abraço a Nailton. Você já não me atende mais. Será que já não tenho tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia uma coisa me lembrou você. Eu meia-noite namorado se encontrando e eu estava só. Você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Meia-noite namorados se encontrando e eu estava só. Outra vez nós dois, vai chover pingos de amor. Xararara, tarara, tararara, Muito bem, né, Cava Rei?
A gente lá deu uma canja pra gente, o cigano velho do Coscomeio, né? O cigano velho do Coscomeio, compadre Jaro, vendo a gente aí, lá no Goiás, muita chuva aí, compadre Jaro, como é que tá aí? Aqui tá seco, aqui estamos precisando de chuva, nunca mais de um golinho de chuva, né? E a gente estamos aí esperando pela hora que Deus entender que a gente merece, né, compadre Jaro? Sim, Coscomeio. Muito bem, vamos adiantar, são 7 horas e 16 minutos de Conceição do Coité da Bahia. Hoje é um programa descontraído para os nossos reluzentes. Compadre Jaro, se você chega mais cedo, você ia ver a feira de sua Salgadar, compadre Jaro, mas você atrasou um cadinho, não foi, Jaro? Você não viu lá que belezura que foi a feira de Salgadar, velho? Ô, compadre Jaro, faltou você, velho, para você ver como estava bacana lá, né? Muito bem, mas deixa para lá da próxima vez que o compadre Jaro veio, né, compadre Jaro? Vamos adiantando, que é isso aqui. Aí foi o Forró da Quixaba, lá do compadre Zé Mário, Nil Santana ao vivo lá. Forró da Quixaba, foi. Já estou percebendo mesmo, aqui estou olhando aqui pelo relógio do computador, são 19 horas e 23 minutos, né, no computador. O relógio do estúdio aqui da parede são exatamente 19 horas e 20 minutos, está atrasado, estão tudo meio doidado. O de compadre Jaime lá está 19 horas e 28 minutos, porque lá é modo a quintura do mar, ele adianta um cadinho para anoitecer logo, viu? Eu tenho certeza disso aí, mas deixa para lá, né, daqui a pouquinho eu casco fora
desse negócio aqui, desse calor, desse furunco, desse... Eita, fornalha, né, compadre? Muito bem, né, compadre velho? Tu é doido, né, compadre? Tu é doido, e os Coscomeu. Daguinho velho, Coscomeu velho. Chegou Daguinho velho, também é ouvinte do Coité Cultura, tá aí vendo. Daguinho tá num perfil aqui bonitinho, rapaz. Tá muito diferente quando eu encontro Daguinho. Tô achando o Daguinho muito bonito. Polidozinho assim, todo polidozinho, né? Você tá encambulando até menino de loja, viu? É, Daguinho, velho, pense. Eu vejo Daguinho caminhando. Cala a boca, menininho do furunco. Diminui o sarro, né, Daguinho? Diminui um pouquinho. Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, né, lá, compadre? É, Daguinho, velho, né, Daguinho? Graças a Deus, né, Daguinho? Graças a Deus. Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Vai vender pipoca lá no centro lá do Nataluz, tá vendendo a pipoca danada lá, né, Daguinho? Tá vendendo lá a pipoca. Tá chegando no final, né, Daguinho? Tá chegando no final. Já lá para da manhã hoje termina o Nataluz, né? Com muita festa, muita alegria pro povo, né? Que passou, né, para o ano de novo, se for da vontade de Deus, né? Mais uma cidade aí, a cidade mais agraciada aí. Esse ano foi um negócio muito relevante, né? Pujante, né, Daguinho, que se fala assim. Então, é bom demais, o povo fica feliz. As pessoas também não se alegrar, as pessoas morrem do tempo. Não é não, compadre Daguinho, velho? Não, morrem do tempo, é doido. O que é isso aqui? Aqui foi o aniversário de Zé Mário, lá no Vila Verde, sábado. Simbora, rapaziada. Foi virado o Coscomeu lá. Demais. Será que todo meu cair de roupa eu vou te lembrar? Será que todo encostar de boca você vai me assombrar? Eu de cabeça quente não vi os sinais, e essa era a sua vez de terminar. Cadê aquele povo que fala que tem vida depois que termina? Mas geralmente quem fala isso sai por cima. E não tá se humilhando como eu faço pra voltar todo santo dia. O homem quando fala que não sofre é mentira. O homem quando fala que esqueceu queima a língua. O homem quando fala que termina volta. Mulher quando decide terminar, termina. Bora, Nil Santana. Será que todo meu cair de roupa eu vou te lembrar? Será que todo encostar de boca você vai me assombrar? Eu de cabeça quente não vi os sinais, e essa era a sua vez de terminar. Cadê aquele povo que fala que tem vida depois que termina? Mas geralmente quem fala isso sai por cima. E não tá se humilhando como eu faço pra voltar todo santo dia. O homem quando fala que não sofre é mentira. O homem quando fala que esqueceu queima a língua.
O homem quando fala que termina, volta. Mulher quando decide terminar, termina. Muito bem, termina, tá chegando a hora de papocar os pés, né, compadre? Tá chegando a hora de... Ô, meus compadres, de cascar tá fora. acabando o programa, Corte é Cultura. Tá acabando, né? Até o próximo. São 7 Meu horas bexiga, fique sintonizado. Eita, coisa meu, são 7 horas e 28 minutos, aqui nos estúdios do Coité Cultura. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, Pode hein? até ser que seja mais tarde um bocadinho, 7h30, 7h20, 35. E eu não tô nem aí com esse moído do coisa meu, né, compadre? Você tá mentindo, São 7 horas e 20. Não tô não, comadrinha, não tô não. Os relógios tá aqui aprumados no tempo, né? mentindo, É porque tem hora que aperta. Desde conversa repisada, né? Cala a boca! Não tem ninguém no centro do mundo rei. Vamos fechar? Obrigado a todos vocês aí. Até segunda-feira, né? Se for da vontade de Deus. Lembrando vocês que o nosso Réveillon, vamos fazer um show lá no distrito de Bandiaçu. Nilson Santana, Cardozinho da Bahia. Tem outra banda lá, né? Que agora estou sem o nome aqui. Vai ser nessa quarta-feira, se for da vontade de Deus. Estamos por lá. Né? Vai ser uma noite de muito forró, muita seresta. Música boa, né? Porque o Mascardozinho a gente tem um repertório diferenciado de interpretação, mas as músicas são música atual, músicas novas, música boa, né? Aí só pesquisa música boa e vai ter muito forró, muita coisa boa lá. Se Deus quiser, Nossa Senhora do Parto, amém, Jesus, Maria e José, né, compadre velho? Valeu, compadre Jaime, né? Vamos que vamos. Vou fechar aqui com a lambada da Quixaba. Cadê? Bora, Davi! Ficou doido, virado contra o sereno isso aqui. A gente agradece aí a presença de todos vocês.